avançamos para a lição do domingo, que tem como título o primeiro mandamento. E a lição do domingo, ela começa com um texto de Ellen White, do livro Patriarcas e Profetas. E eu quero, página 26, eu quero ler ali do meio do parágrafo a seguinte frase. Vou pedir, inclusive, para a produção colocar aí o santo casal, por favor, produção, põe os caracteres, o santo casal não eram apenas filhos sob o cuidado paternal de Deus, mas alunos recebendo instrução do sábio Criador, o que vem confirmar aquilo que eu mencionei na introdução aqui do sábado à tarde. Eles foram orientados, eles foram instruídos, eles foram notificados da existência da rebelião de Satanás, eles foram orientados a não ir sozinhos para a árvore do conhecimento do bem e do mal, portanto, eles estavam advertidos. Os santos anjos, o próprio Deus, se apresentava a eles cada dia no Jardim do Éden para orientá-los, instruí-los, educá-los, mesmo com todos esses esforços, com toda essa provisão que Deus havia feita, lamentavelmente, essa foi a escolha de Adão e Eva. Na pergunta 1, nós temos uma oportunidade de revisitar Gênesis capítulo 2, versos 9 a 17. Eu vou me concentrar especificamente nos versos 16 e 17. A pergunta diz assim: qual foi o primeiro mandamento que Deus deu à humanidade e por que ele era tão importante? Esse mandamento, neste caso, foi uma proibição. O texto diz assim, vamos ler os versos 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, nós temos aqui, pela primeira vez, o uso de um verbo, que a lição traz para nós como tsavá, que é traduzido como ordenar, como comandar. E há uma palavra muito próxima a esta, que é mitzvah, que é a palavra mandamento. E eles estão, portanto, ligados. Mas olha que percepção linda, por isso que eu dei destaque ao verso 16. Antes que Deus desse a ordem a Adão e Eva que não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus havia dado a eles liberdade para comer de todas as demais árvores e Deus havia dado a eles acesso livre à árvore da vida, que é mencionada aqui no versículo 9. Olha que coisa linda. Antes da ordem, antes do mandamento, antes da proibição, veio a graça, veio a abundante graça de Deus, manifestada na variedade de árvores que davam frutos, e eles poderiam desfrutar disso abundantemente, além do que a árvore da vida. Olha que coisa interessante. Irmãos, lembra-se, na semana passada nós verificamos ordem, promessa e bênção. Esse tripé continua válido. Deus deu uma ordem, mas Deus deu também promessa. Deus deu bênçãos. E esta é a nossa situação hoje. Recebemos ordens de Deus, recebemos instruções de Deus, recebemos mandamentos de Deus, recebemos instituições de Deus, mas Ele nos dá promessas, nos dá forças, nos capacita a prestarmos nossa obediência e nos abençoa, nos recompensa por esta obediência. Que coisa impressionante. Quando pensamos naquilo que Deus queria para o santo par, para Adão e Eva, Deus queria que, se eles não conhecessem o mal por experiência própria, eles sabiam da existência. Deus não estava negando a eles a informação da existência do mal. Deus estava pedindo que eles se abstivessem disso para não sofrer as consequências, da mesma forma como Deus havia orientado lá em Deuteronômio capítulo 17, Deus havia orientado os israelitas que não pedissem um rei, mas se eles quisessem pedir um rei,
Então, eles teriam que lidar com as consequências deste pedido. E foi o que aconteceu quando Israel pediu este rei. Não foi só a um homem que eles passaram a prestar contas, mas estes homens, em grande parte, na sua maioria, com raras exceções, eles foram os grandes protagonizadores do afastamento de Deus, o afastamento de Israel dos caminhos de Deus, o afastamento de Deus por parte do povo. E esta corrupção foi de tal maneira que os filhos de Deus chegaram a fazer pior, especialmente no reino de Manassés, pior do que faziam as nações em volta. E é impressionante, irmãos, para nós fica a lição, quando nós escolhemos ser governados por valores, princípios e comandantes terrenos, estamos sujeitos a essas consequências. A lição nos está dando essa oportunidade de pensarmos, de refletirmos a quem vamos entregar o governo da nossa vida. A quem vamos entregar este governo? E desta maneira, ao recordarmos este primeiro mandamento da proibição, mas era uma proibição para a bênção, antecedida pela manifestação da graça de Deus na abundância das árvores do jardim e especialmente da árvore da vida. E desta forma colocamos aqui um ponto final na lição do domingo.